É a derivada da f em P, que é o coeficiente angular da reta T. Agora, tu está fazendo o x tender a P. Tu estás fazendo o x tender a P. Quando o x tende a P, o que acontece com esse coeficiente angular? Ele vai se aproximando. Desse. Então, essa reta vai para essa reta T. Não tem jeito. Essa reta T tem uma posição limite. Por quê? Porque, olha, as duas passam por esse ponto aqui. Então, faço o x tender a P. Faço o x tender a P. Se você olhar para cá, porque todas as duas intersectam essa segunda reta aqui, tá certo? Essa reta vertical. Então, esse M de S vai para onde? O F' de P. Ou seja, essa reta, ela vai, é como se eu dissesse, a reta S tende a quem? O melhor dizer é, a reta S tem uma posição limite. Qual é a posição limite dela? A reta T. Aí só tem um jeito. Essa reta T, essa reta aqui, ó. É essa reta aqui. Que é denominada reta tangente. Então, quem é a reta tangente? Claro que eu estou dizendo, eu sou ruim de desenho, né? Tá? Por isso que para desenhar eu fui fazer aquele negócio, né? Então, ó, essa reta T, ela é nada mais, nada menos do que a reta tangente ao gráfico de F, aonde? No ponto P, F de P. Quem é o coeficiente angular dessa reta aqui? Quem é? A derivada da f em P. Tá certo? Veja bem, mas isso é uma definição. Vou discutir umas coisas com vocês, uns vícios que você tem, com certeza muitos têm lá do ensino médio. Quando é que uma reta é reta tangente a uma circunferência? Quando ela toca a circunferência apenas um ponto. Só que isso não é definição, isso é propriedade, é consequência da definição de tangente. Tá? E não tragam essa definição para cá, porque senão você comete problemas. Ó. Por exemplo, você pega... Ó, você tem um conceito de tangente com você, não tem? Não tem? É um conceito que ainda não está bem definido. Você já traz esse conceito de tangente. E esse conceito ele não pode ser poluído por essa relação de uma reta com a circunferência. Porque senão, suponha que uma função tem um gráfico assim, ó. Aí pega essa reta aqui. Essa reta corta o gráfico em apenas um ponto. Mas diante do que você concebe como tangente, essa reta é tangente? Não é. Então, parem de dizer que uma reta é tangente a uma curva quando ela intersecta a curva em somente um ponto. Não, porque essa reta não é tangente. A tangente que você quer é essa, não é? Que vai ser definida via a derivada. Uma reta pode tocar uma curva em mais de um ponto, e mesmo assim ela ser tangente. É só pegar. Tá aqui. Ela toca nesse ponto ela é tangente, mas nesse ela não é. Ela é secante pelos dois pontos. Secante tem que dizer, secante por quais dois pontos? Por esse e por esse. E ela é tangente nesse ponto. Entendido? Entendido? Então, parem de dizer que uma reta é tangente a uma curva quando ela intersecta a curva em apenas um ponto. Isso é uma propriedade da circunferência. Essa é uma propriedade da elipse. Isso é uma propriedade das curvas convexas e fechadas. Curvas fechadas e convexas. Isso é um teorema. Tá? Isso se demonstra. Mas agora eu tenho uma definição de ser tangente. Quem é a reta tangente ao gráfico de uma função num ponto P? Ou melhor dizendo, no ponto P, F de P. Primeiro eu preciso que a função F seja o quê? Para ter o quê? O limite disso aqui com x tendendo a P. Porque esse limite será o quê?
será o limite, será o coeficiente angular da reta tangente. É só você ver, ó. Não tem jeito, gente. Faça mentalmente uma animação. Faça esse ponto e para esse. O que é que vai acontecer com a secante? Vai para uma posição limite. Qual é a posição limite? É a posição que eu denomino como reta tangente ao gráfico da função f no ponto P. Então isso é uma definição matemática. Isso não é uma propriedade. Isso não é proposição. Isso é uma definição. Definição. Diga. A derivada ela só vale daquele certo intervalo ou ele vale na função inteira? Que? Só vale daquele intervalo P. Não, ele vale onde a função Onde a definição. Vamos ver aqui. Isso é uma definição, isso não é propriedade, viu? E o que justifica essa definição? Toda essa visualização que está aqui, tá? Sejam f uma função e p um número real. Sendo f diferenciável em P, sendo f diferenciável aonde? Em P, a reta tangente ao gráfico de f, no ponto P, f de P, a reta tangente ao gráfico de f no ponto PF de P é a reta passando por este ponto com coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular? Quem é? Derivada da f em P. Isso é uma definição, não é propriedade, é uma definição. Seria uma propriedade se eu já tivesse uma definição de reta tangente e provasse que essa reta é igual a essa que eu tenho como definição de tangente. Como você não tem uma definição anterior de tangente, isso é uma definição. Daí, sua equação, sua equação é dada por... Quem é a equação da reta? Quem é? Qual é a equação de uma reta que passa por um ponto com coeficiente angular dado? Y menos f de P igual a derivada da f em P vezes o quê? X menos P. Entendido? Entendido? É uma definição. A reta tangente é essa. A reta, sendo f o quê? Diferenciável em P. Se não tiver derivada, portanto, o gráfico de uma função diferenciável é uma coisa suave. Tem reta tangente em todos os pontos. Hã? A lista? Espera aí, cara. Tá? Não esqueci não. Hoje eu não esqueci não. Mas como você está muito perguntando demais, muito preocupado com essa lista. Tá? Vamos lá. Ó. Vamos pegar uma função bem simples. Silêncio. Seja f a função dada por f de x igual ao módulo de x. Qualquer que seja o x real. Vamos encontrar a função derivada da f. Vamos encontrar a função derivada da f. A função módulo é contínua em todos os pontos do seu domínio. Quem é o limite do módulo de x com x tendendo a p? É o módulo de P.
qualquer que seja o P real. Ó, tem-se limite de f de x com x tendendo a P. É o limite com x tendendo a P do módulo de x. E para onde vai o módulo de x quando x tende a P? O módulo de P, que é o f de P, qualquer que seja o P real. Daí f é contínuo. A função f é contínua em todos os pontos do seu domínio. Não vou destrinchar mais não, você já entende isso aqui. Agora vamos ver se a f é diferenciável. Tá? Olha, antes de eu fazer qualquer conta, como é o gráfico do módulo, hein? Como é o gráfico do módulo, da função módulo? Me diga. Como é o gráfico da função módulo? Ó, como é o gráfico da função f? Olha aqui, ó. Bissetriz do terceiro quadrante, do segundo quadrante, bissetriz do primeiro. Esse é o gráfico da função f. A sua intuição diz o quê? Tem reta tangente aqui. No bico. Tem reta tangente? Para ter reta tangente tem que ter uma suavidade, meu filho. Aqui tem um bico. Ela tem que ser bem suave. Tem que ser uma curva suave. O gráfico aqui não é suave nesse ponto. É suave em todo o resto. Tá? Então, vejamos. Ó, bem, temos também o seguinte. Além disso, perceba que, vou destacar em preto para ficar bem separado. Perceba P. O zero pertence ao domínio de F. A primeira condição de diferenciabilidade no zero é satisfeita. Agora, porém, entretanto, quem é o limite com x tendendo a zero? E eu vou pegar zero pela direita, de f de x menos f de zero, dividido por x menos zero. Quem é esse limite? É o limite com x tendendo a zero pela direita de quem, hein? F de zero é zero. F de x é o módulo de x. Com x tendendo a zero pela direita, quem é o módulo de x? Quem é? X. Então fica x sobre x. Isso aqui é o quê? É o limite. É o limite com x tendendo a zero pela direita de quê? De 1. E qual é o limite de 1 com x tendendo a zero pela direita? 1. E agora vamos fazer o limite desse mesmo quociente com x tendendo a zero pela esquerda. Qual é o limite com x tendendo a zero pela esquerda? De f de x menos f de zero dividido por x menos zero. Isso é o limite com x tendendo a zero pela esquerda de quem? Vai ficar só o módulo de x sobre x, que f de zero é zero. E com x tendendo a zero pela esquerda, o x é o quê? Negativo. Portanto, quem é o módulo de x? Hã? Menos x. Então vai ficar menos x sobre x. Isso aqui é o quê? É o limite com x tendendo a zero pela esquerda de menos 1. Quanto é esse limite? Menos 1. Qual é a conclusão daqui que eu tenho? Qual é? Não existe, logo, não existe, tá? Economizar tempo aqui, não existe o quê? Limite
de f de x menos f de 0 sobre x menos 0, com x tendendo a 0. Qual é a conclusão? E, assim, qual é a conclusão, hein? A f não é diferenciável. O que é que isso diz? A f não é diferenciável no zero. Não é diferenciável no zero. Portanto, não tem reta tangente. Não é diferenciável no zero. O limite não existe. O limite não existe. Quer dizer, limite nem é mais infinito, nem é menos infinito. Porque existe o conceito de reta tangente vertical. Tá? Mas vai ser mais na frente. Agora, o limite aqui não existe. Ele nem é um número real, nem é mais infinito, nem é menos infinito, não é nada. Ou seja, não tem reta tangente. Eu tenho um bico aqui. Agora, vamos aproveitar. O que é a reta tangente a uma reta? É a própria reta. Tá? O que é uma reta tangente a um segmento? É uma reta, é a reta suporte desse segmento. É a reta suporte desse segmento. Ó, se você pega o x maior do que zero, dado P, preste atenção aqui, ó. Dado P positivo, P pertence ao domínio da F e me diga uma coisa, quem é o limite com x tendendo a P de f de x menos f de P sobre x menos P, ó, que é esse limite. Isso é o limite com x tendendo a P. Se o P é positivo e o x tende a P, assumidamente o x também é positivo. De modo que isso fica o limite disso menos isso, sobre x menos P, que é igual a quê? Ao limite com x tendendo a P, de quem? X menos P sobre x menos P, que é o limite com x tendendo a P, que dá 1. Isso diz o quê? Que a F é o quê? Logo, F é diferenciável em P, ou seja, forma sucinta de escrever isso. P pertence ao domínio da F', né? E quem é a derivada da F' em P? Quem é? É 1. Aí eu me responda, qual é a reta que passa, por exemplo, por esse ponto aqui, que corresponde ao P positivo, e que tem coeficiente angular igual a 1? É a reta suporte da bissetriz do primeiro quadrante. A reta tangente é essa reta aqui. Ou seja, e dado, mas antes, vamos deixar de ser malvado, né? Tem muita gente com fome aí. Qual é a intenção do governo? Como é relativo. Tá aqui, passe aí. Dado P negativo, agora vamos ver. Dado P negativo, ó. Dado P negativo, P menor do que 0. P pertence ao domínio da F e quem é limite com x tendendo a P de f de x menos f de P dividido por x menos P. Quem é? Isso é o limite com x tendendo a P de quem? Quem é f de x? Módulo de x. F de P, módulo de P, sobre x menos P. Agora, o P é negativo. Se o x tende a P, x também é negativo, presumidamente negativo. Então, isso aqui vai ficar o quê, hein? O limite com x tendendo a P de quem?
de menos x